Mais uma vez, boa noite a todos. Você chegou depois, se sinta bem recebido nesse momento. Eu fiquei muito feliz com tantas coisas que Deus fez nesses últimos dias. E a gente foi assim, bombardeado de tanta bênção. E eu fiquei pensando, como as pessoas não estão desfrutando de coisas desse tipo. Aliás, para muita gente, os últimos dias foram de tristeza, de reclamação, de angústia. Isso me levou a pensar em um momento que eu tive no final do acampamento, conversando com um grupinho, e Deus me lembrou desse texto. E foi assim o link para conectar o acampamento com você hoje está aqui. Nosso acampamento foi conectados. E eu sei que uma das coisas muito importantes de estarmos conectados com Deus é nós superarmos a adversidade. Hoje eu quero falar sobre superando a adversidade. E queria basear no texto de Filipenses, capítulo 4. Texto bem conhecido. A partir do verso 6, Filipenses 4. A partir do verso 6 e nós vamos ler até o 9. Eu sei que Deus tem algo a comunicar para você, porque eu sei que já comunicou para mim. Filipenses 4, a partir do 6. Você pode acompanhar na tela. E diz assim a palavra do Senhor: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Feche seu olho mais uma vez. Feche seu olho de verdade. Peça a Deus para falar com você hoje. Faça a sua oração. Pai, peça a tua graça, Senhor, apesar do pregador, que o teu Espírito Santo possa ministrar aquilo que lhe apraz a cada vida aqui, Senhor. Fala conosco, nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo, e é alguém muito chegado a mim, mas não do meu núcleo familiar, e disse assim: o Brasil está piorando, o Brasil está se acabando, o Brasil está horrível, meu Deus, onde nós vamos parar? E começou a falar, acabou-se tudo agora, acabou-se tudo. E eu virei para aquela pessoa e disse assim: acabou nada. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui, que nos deu a graça de vivermos até aqui, é o Deus que nos sustenta. Nós não dependemos de ninguém, nós dependemos de Deus. É Ele quem tem todas as palavras para nós. Eu comecei a ministrar de maneira simples para aquela pessoa, e eu vi o semblante dela mudar. E eu fiquei pensando, às vezes nós perdemos a oportunidade de falar coisas que para mim e para você podem ser simples demais, mas que para outra pessoa
ela não vai perceber se você não falar. Se você não ministrar para aquela pessoa palavras que podem mudar a maneira de pensar, palavras que podem fazer diferença na vida do outro, para que ele supere aquela adversidade, aquela angústia, aquele momento triste que os noticiários e as redes sociais podem ter abalado a pessoa. Esse texto que nós lemos é uma carta de Paulo à igreja em Filipos. Ela foi a primeira comunidade que Paulo iniciou lá na Europa Oriental, hoje Grécia, lá no norte da Grécia. E esse relato está em Atos, capítulo 16. Você pode depois dar uma olhada como surgiu a igreja. É bem interessante, tem fatos interessantes, que eu não vou tocar aqui hoje. Filipos era uma colônia romana, com muitos trabalhadores ali, e dizem que os aposentados iam para lá também. Era um lugar bom de se viver. Paulo envia então essa carta, quando ele está preso, em uma das prisões dele. E Paulo envia essa carta àquela igreja que ele tanto ama, mas aos filipenses ele escreve com um carinho especial, porque eles enviaram Epafrodito, que levou mantimentos a Paulo na prisão. Paulo sentiu o carinho dos irmãos, Paulo sentiu o afeto no momento de dificuldade, de adversidade. E agora Paulo, de um momento muito difícil para ele, mas que parece até que não, né? Quando a gente lê Filipenses, a cabeça de Paulo é outra. Mas o momento, a circunstância de Paulo preso, num lugar frio, onde precisava de mantimento que as pessoas levassem para ele, Paulo escreve de um modo a elevar o pensamento daqueles irmãos lá em Filipos. Que carta bela! É uma carta rápida, você pode ler numa sentada. Faz isso, vê quantas delícias de Deus tem ali. A ideia central da carta é o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo, de humildade, de obediência, no capítulo 2. Que ele se submete, ele obedece a Deus. Ele é servo. E ele passa por sofrimentos. Ora, se Jesus passou por sofrimentos gigantes, e ele, sendo Deus, não precisava fazer isso, mas fez por amor a mim e a você. O que dizer de nós quando passamos algumas dificuldades na vida? Então Paulo eleva o pensamento do leitor. Ele começa a dizer: olha, alegrem-se, vocês precisam se alegrar em Deus. Nossa alegria está em Deus. Eu prossigo para o alvo, eu penso lá no eterno, meu pensamento está em outro lugar. Olha, assim, é o conhecimento de Deus, de Jesus, faz a diferença em nossa vida. E às vezes dá tanta vergonha em nós, quando a gente vê palavras assim, e a gente se preocupa com tão pouco, né? Se preocupa com um boleto que vai cair amanhã. Ô pastor, porque o senhor me lembrou? Estava tão bom, pastor, o senhor foi lembrar do boleto de amanhã? Não se preocupe não, gente. Cadê Luiz? Luiz está contando dinheiro? Ou o homem do dinheiro. Se você não tem como pagar, procure Luiz. Misericórdia. Ainda bem que ele não está ouvindo, né? Gente, tanta coisa linda. E aqui a gente chega nesse texto. Eu dei só uma pincelada rápida para você entender o contexto de Filipenses. E eu quero entrar nesse texto tão lindo, tão importante, e tirar 3 lições que você e eu possamos levar para casa hoje. Lições práticas de um homem que estava na prisão, que lembra do sofrimento de Cristo, e vê que esse sofrimento nosso não é nada, às vezes é muita reclamação mesmo da vida da gente. E ele coloca nosso pensamento para elevar e superar a adversidade. Você tem dificuldade de superar a adversidade? Escuta então o que eu vou falar hoje. 3 coisas importantes para você. A primeira é:
use as palavras certas para mudar a sua mente. Você pode repetir comigo? Use as palavras certas para mudar a nossa mente, a sua mente. Pode ficar mais bonito ainda, vamos lá? Use as palavras certas para mudar a nossa mente. Hoje eu vou fazer uma inversão aqui, vou começar pelo verso 8. Olha o que Paulo coloca: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Mas como é que essas coisas chegam no nosso pensamento? Provavelmente a gente está ouvindo, falando, são coisas que brotam no nosso coração. Aí eu estou dizendo para você, use as palavras certas para mudar a sua mente. É tão importante quando nós falamos. É impressionante como a mente está conectada à nossa boca, como uma interfere na outra. Quem já ouviu falar sobre um livro chamado Há Poder em Suas Palavras? Quem já ouviu falar? Olha, nem tudo que você ouviu sobre esse livro talvez seja proveitoso para você, nem tudo. Mas muita coisa dita é proveitosa. Deixa eu lhe fazer entender melhor. Não é por se dizer, por exemplo, algo e se repetir que aquilo vai acontecer. Claro que não. Nem mesmo dizendo em nome de Jesus, porque alguns usam o texto de Marcos 11, de 22 a 24, Jesus dizendo assim: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Tem gente que usa esse texto fora de contexto, para dizer que a gente orando qualquer coisa, no nome de Jesus, isso vai gerar fé na gente e vai acontecer. Pastor, é só declarar em nome de Jesus. Estou baseado na palavra. Ei, peraí. Não é mantra, não. Não é mágica, não. O nome de Jesus não é isso, não. Havia uma metáfora ali. Jesus estava explicando naquele contexto ali sobre um povo que não queria ouvir mais a voz de Deus. Sobre os religiosos. Leia o capítulo inteiro, você vai perceber isso. E é interessante porque eu não quero negativar o ensino de Jesus sobre fé. Não, pelo contrário, hoje eu vim dizer coisa importante para você crer. Mas use as palavras certas. Formate sua mente para crer. Configure sua nova maneira de pensar, usando as palavras certas, usando a palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele fala em renovarmos a nossa mente. Que a gente não pode tomar a forma do mundo, se conformar com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Sabe o que acontece? Muitas pessoas entram na igreja, mas não deixaram o evangelho entrar mesmo na sua mente. Não renovaram a mente. Não mudaram a forma de pensar, a maneira de enxergar o mundo, a vida. E continua na mesma ideia, reclamando das coisas, murmurando, achando que falta-lhe muita coisa. Olha, Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Às vezes a gente reclama demais. E a nossa boca passa a ser esse instrumento usado para murmurar, reclamar, para fazer coisas que não convêm, para alimentar sua mente de lixo. Alimentar e retroalimentar para você começar as mesmas ideias todos os dias. Não desenvolver a fé. Olha, eu estou falando sobre usar a inteligência. Eu estou falando sobre entender até um pouquinho de neurociência. Já tem neurocientista falando sobre esse assunto. Que o que você fala e repete, de algum modo vai interferir na sua maneira de pensar. A ciência já está estudando isso. É saber combater também no espírito.
é ser sábio e usar esse instrumento que Deus nos deu, a língua, a nossa boca, a sua voz. É usar a palavra de Deus para semear coisas boas. É preciso entender que essa angústia, essa ansiedade que Paulo estava falando, né? Não esteja ansioso por coisa alguma. Ela tem interferência no nosso modo de viver. No nosso corpo, claro, tem interferência. Na nossa vida espiritual, claro, também. Ela chega a diminuir a nossa fé. Mas você pode se surpreender com a força de uma transformação na sua mente por sua boca. Deixa eu falar um pouco mais sobre palavras humanas. Vou demorar um pouquinho mais nesse primeiro ponto. E sobre a palavra de Deus. Tem gente que cresceu ouvindo que não prestava para nada. Eu não sei se foi o seu caso. Sabe aquele cara que entra na competição, já dizendo assim, o adversário é muito forte. Ele vai ganhar? Qual a chance de o cara começar dizendo, não, esse adversário é muito forte? Você já está negativando palavras que expressam sua mente, retroalimentam. Cadê o espaço da fé, do crer em Deus e dizer assim, Deus vai me dar vitória? Sabe, eu creio que em Deus é possível vencer essa barreira. Use sua boca, meu irmão, minha irmã, para crescer em Deus. O Abe Uber, eu estava ouvindo ele essa semana, ele fala de um cara na ponte para se matar. E chega e passa um cristão e diz assim, não, e agarra o cara e consegue tirar. Ele diz, mas por que você está me impedindo de eu me matar? Ele diz, não, essa coisa não é a certa a fazer. Olha, Deus é maior do que o seu problema. Ele começa a ministrar para a pessoa. Aí ele diz, é porque você não conhece o meu problema. E aí ele deixa a coisa no ar, para. E esse cara que ia pular, começa a dizer, você sabe o que aconteceu comigo? Começa a contar a história dele. Começa a contar e não para mais de falar, só coisa negativa. Como eu posso viver assim, num mundo assim, com tanto sofrimento e papapá, e continua, e vai falando, o resultado, os dois pulam da ponte. Olha, essa é uma história contada pelo Abe. E eu achei super interessante, sabe por quê? Para o que nós estamos abrindo a nossa mente? Você entende o que eu estou falando? Às vezes a gente espiritualiza demais. Eu estou falando de uma coisa simples, do que você tem se alimentado. É de fé, é da palavra de Deus que pode transformar a sua maneira de pensar. É você ver os testemunhos dos homens de Deus, como Deus agiu e pode agir na sua vida também. É disso. Ou de repente está ouvindo o cara da ponte. Ele faz, nessa mesma palavra, ele faz uma experiência. Eu vou fazer aqui com vocês. Prepare aí na sua mente, não fale em voz alta, certo? Para você contar de 1 a 50. Não vai chegar a isso não. Tá ok? Quando eu disser já, você começa a contar na sua mente, não fale com a boca. Ok? Não pare, viu? Vamos lá, 1, 2, 3, já! Agora continue a contar e fale seu nome completo em voz alta. Vamos lá? Já! Quem parou a contagem? Por que parou a contagem? Sabe por que você parou a contagem? Porque a sua mente precisa ouvir a sua boca. Olha, isso virou uma chave para mim. Porque se alguns falaram tanto dessa história, esse povo acha que mantra é mantra. Não se trata disso. A sua mente para ouvir o que você diz. Eu estou me ouvindo agora e não estou conseguindo raciocinar em outra coisa.
Eu estou falando e estou me ouvindo. E você, quando fala, você precisa parar a sua mente para ouvir o que você fala. Portanto, o que você fala é importante para alimentar a sua mente, o seu coração. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Palavras. Use as palavras certas para reprogramar a sua mente, para você entender. E volto a dizer, não é mágica, não é mantra. Não me confunda com esse pessoal aí que tenta dizer outra coisa. Eu estou só mostrando para você a importância das palavras. Imagine agora, que é onde eu quero chegar. Falei tudo isso. Quando a palavra é de Deus. Meu Deus, se a palavra humana já é importante para a nossa mente, para você abrir uma lacuna gigante na sua mente e reprogramar a mente, imagine a palavra de Deus, inspirada, poderosa, que criou o céu. Veja, ele disse: haja luz, e houve luz. Quantas palavras, você entendeu isso já? Ao invés de você dizer, está difícil, meu irmão, aí você diz, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai me fortalecer. Será que faz diferença? Faz diferença. Ah, pastor, eu pensei, mas não disse. Eu lhe convido a você começar a falar, botar sua boca para trabalhar. Falar, a sua mente vai ouvir o que você diz. Para o grupo de oração aqui, eu já disse mais de uma vez, orem em voz alta, em casa, orem em voz alta. Faz diferença? Faz diferença. Até na dispersão. O Romanos 8, olha, você podia dizer, ao invés de dizer, está muito difícil, pastor, está muito difícil. Quantas vezes eu ouvi isso aí? Dizer, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. De que você tem alimentado a sua mente? Olha o Salmo 3. O Salmo 3 descreve isso. É interessante, o salmista está dizendo assim, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele está falando, né? São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, aí ele começa, és o meu escudo protetor, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. Olha, com a voz, ele está clamando ao Senhor com a voz, está usando a voz, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. O salmista nos convida a erguermos a nossa voz, a orarmos em voz alta, a dizermos a Deus o que sentimos, o que precisamos, mas proclamarmos também o Senhor que é vitorioso e que nos dá vitória sobre as nossas adversidades, seja como for a vitória. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu Deus, do Senhor é a salvação. Sabe, a palavra é tão importante a palavra. Deuteronômio 11 diz assim, ó, verso 18, Deuteronômio 11, 18. Ponham estas minhas palavras no seu, aonde, gente? Coração, e na sua alma, mente também. Traduções vão trabalhar isso. Amarre-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensine essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Gente, é importante eu não falar. É importante eu não falar. E por que você não fala? Proclame a palavra, ensine a palavra, leia a palavra em voz alta, use as palavras para reprogramar a sua mente. É palavra de Deus, ela é poderosa. Para de reclamar da vida. Para de ser essa pessoa que contamina os outros com negativismo, com pessimismo. Vai dar certo não, olha, o negócio aí está ruim. Essa cantiga é do diabo.
Essa cantiga não é sua não. Comece a abrir a boca para abençoar. Proclame bênção. Não abra a boca para outra coisa, senão abençoar. Não murmure, não seja negativo, pessimista. Acabe com isso. Meu Deus. Não seja incrédulo. Botei isso aqui, ó. Aquela frase bonita para botar aí no Instagram. A publicação do story. Você tira a foto agora do pastor? Aproveita aí agora. Pode ser assim também. Tirou? Outra? Aí bota essa frase aí embaixo, ó. Não seja incrédulo, seja incrível. Ficou bonito? Às vezes sai um negócio desse, né? Seja uma pessoa incrível para abençoar os outros. Sabe, para proclamar a bênção para os outros. Não seja aquele pessimista que vai dar tudo errado. Meu Deus, você tem sido assim? Olha o que 1 Pedro 3, eu já estou terminando esse ponto. 1 Pedro 3, 9. Você devia riscar essa palavra na sua Bíblia, sublinhar, de tão importante que ela é. Olha o que ele diz. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, o que é que diz aí? Lê em voz alta comigo. Respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Minha gente, você foi chamado para ser um proclamador da bênção de Deus. Você entende isso? Acaba com o negativismo, acaba com não vai dar certo. Não, olha para cima, Deus vai te fortalecer, o Senhor é conosco, Deus vai te dar vitória, meu irmão. Continue, persevere em oração. Deus está ouvindo sua oração. Você veio aqui para ouvir isso. Seja uma pessoa incrível para ser um abençoador. Amém. Glória a Deus. Use as palavras certas para programar a sua mente, para mudar a sua mente. Amém? Agora eu vou ser mais rápido. A segunda coisa é uma coisa que você sabe demais, mas talvez faça pouco. Eu preciso fazer mais isso. O que é? Ore. Ore. Se necessário, suplique. Pode dizer para o seu irmão aí. Ore. Se necessário, suplique. Olha o verso 6. Estamos em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu ando tão ansioso. É aquele concurso, pastor, que eu vou fazer. Está chegando a hora. O que é que Deus diz? Vai orar. Vai orar. Não está passando com a oração simples, que a palavra que aparece aqui é proseuche, ou proseuque, na verdade. Uma palavra usual para oração, um pedido a Deus, uma conversa com Deus. Mas tem hora que precisa ser essa outra palavra que aparece, deesses. É uma oração mais profunda, um pedido mais específico, uma petição sincera, surgindo de uma profunda necessidade pessoal, uma sensação de carência. Eu estou carente de oração, eu preciso conversar isso com Deus, está me angustiando, me tirando, sabe, do foco das coisas. Deus, eu me ajoelho e vou orar. Senhor, muda isso em mim. Eu creio, mas mais do que isso, proclamar: Senhor, Tu és o meu escudo, o Senhor vai me dar vitória, eu creio que o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem todo o poder. E orar a palavra, orar um salmo, buscar o Senhor na presença dEle. Está difícil? Ora. Está muito difícil? Suplica. Suplica. E isso tudo com o coração, que é Eucaristia, a palavra lá.
gratidão a Deus, ações de graças, um coração grato, alguém que sabe ser agradecido a Deus. Eu estou orando, pedindo ajuda a Deus, mas no meu coração já tenho gratidão. Eu estou suplicando, Senhor, que traste que eu sou, Senhor. O Senhor me sustenta e eu ainda estou assim angustiado. Tem misericórdia de mim, Senhor, mas eu sou grato ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem me favorecido. O Senhor me trouxe até aqui. E você começa a falar, e as suas palavras vão programando a sua mente, mudando. Ora a palavra, ore. Perceba que se você já entendeu a importância das palavras na sua mente, as palavras para a sua vida, o que dizer então? Faz em voz alta. O que eu não devo, tem coisa que eu não devo nem mencionar, de coisa ruim, pessimista. Ou o que eu devo mencionar. Ora isso. Do que você precisa encher a sua mente e o coração? Do que eu devo encher? Coloque diante de Deus. Peça. Conversa. Olha, se palavras são importantes, e se você se enche da palavra, o que dizer? Transformar isso em uma oração sincera diante de Deus. O que Deus não poderá fazer. Sabe? Esse caminho. Eu não sei como você tem vivido. Eu me lembrei de 2 episódios que eu anotei aqui. Um foi um funeral que eu fui, anos atrás. Essa mãe tinha perdido a filha. Mas impressionante como havia algo diferente. Porque uma mãe que perdeu uma filha, na minha cabeça eu ia chegar lá e eu ia encontrar o quê? Uma pessoa desesperada. Desesperada, era o que eu esperava encontrar. E essa mulher, e não é porque ela não amava a filha não, viu? A gente conhecia, sabia do amor. Ela estava com um semblante de paz. A filha lá, funeral. E ela com semblante de paz, confortando os outros. E eu logo vi, essa mulher estava com o Senhor. Ela tinha tido um tempo com Deus. Me lembro também outro funeral, que a pessoa foi enterrar os pais, os 2. Morreram num acidente. E essa pessoa ele conseguiu fazer o funeral dos pais. Era um pastor. Ele disse, meu Deus, como ele conseguiu fazer isso? É uma coisa muito difícil. Mas ele teve um momento também com Deus. Ele chorou muito. Até o momento que ele teve com Deus, o quebrantamento e uma visitação de Deus. Oração. Quantas visitações de Deus você já teve na sua vida? Às vezes a nossa cabeça está longe, pensando nas coisas do dia a dia. Por isso que fica na angústia. Por isso que fica na tristeza. Eu acredito muito que se eu e você entendermos melhor a força de uma oração, o que uma oração pode fazer, não é em Deus não, queridos, é na circunstância, é na gente, porque Deus é imutável, e o braço de Deus está pronto para nos abençoar. Você tem alguma dúvida disso? Porque tem algumas orações por aí que a gente parece que a pessoa está brigando com Deus, né? Para Deus fazer, é como se Deus não fosse amor. 1 João 4 fala que Ele é amor. É como se Deus não tivesse interessado em abençoar os seus filhos. Quando Jesus fala de um pai mau, sabe, quando o filho pede pedra, ele não vai dar, o filho pede pão, ele não vai dar pedra. Vocês são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Imagine Pai Celeste. Às vezes a gente não entende, sabe, essa grandeza que é ajoelhar-se e orar, depender de Deus, confiar em Deus e
orar mais. Vamos orar mais, irmãos. Por fim, se a primeira coisa é não use palavras erradas, use as palavras certas para mudar a sua mente. Use as palavras certas para mudar a sua mente. Segundo, ore. Se necessário, suplique a Deus. Por fim, não fique parado. Haja. Veja que quando Paulo fala sobre mudar as coisas, as circunstâncias pela oração, ele diz que uma paz que ninguém compreende, ela está acima do nosso entendimento. Como é que a pessoa numa situação tão difícil pode ser invadido por uma paz na mente, no coração, e a pessoa ficar em paz com Deus, mesmo no meio de uma guerra, pode estar acontecendo, mas essa paz, ela é divina, ela vem e nos alcança. Aí ele fecha esse ciclo da mudança de mente, pela oração, pela súplica, da mudança de toda uma programação mental, pelas palavras, pela oração. E aí ele diz, o verso 9, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Paulo está nos ensinando, e ele dizia, o Deus de paz, da paz, estará com vocês. Paulo está ensinando algo muito precioso. Acabe com a religiosidade. Tem gente que vai para a igreja toda semana. E eu não estou dizendo para você não ir. Mas é como se a vida religiosa fosse tão importante que as outras coisas, elas não precisam de tanta atenção. Paulo está falando sobre uma vida, uma construção, em que ele diz, agora olha, presta bem atenção, ele termina esse momento assim, o que você viu em mim, o que você ouviu de mim, isso aí, coloque em prática agora. Gente, é tão importante a gente obedecer e agir. Use palavras certas, ore, mas alguém já disse até assim, que oração sem ação é acomodação. Outro disse, oração sem ação é como a fé sem obras, é morta. Não se concebe alguém ficar só orando e não fazer o que tem que ser feito. É uma perna da caminhada, orando e agindo em Deus, e caminhando assim, a vida com Deus é assim. Oração sem ação é como oferecer um prato vazio ao necessitado. É outra frase que está aí. Eu lembro de uma história, você já ouviu também, de um rapaz que orou a Deus para livrá-lo de uma inundação que começou a assolar a cidade. Foi uma inundação, uma enchente. E aí passa o caminhão da prefeitura, ele está na casa dele, a água já está um palmo, e o caminhão já com dificuldade passa e diz, bora, vamos. E ele, não, estou orando, Deus vai me livrar daqui. E passa. Aí a enchente sobe, né? Invade a rua, ele já tem que subir em cima da casa. Aí passa um barco da prefeitura, a prefeitura arranjou um barco. Vamos. Ele disse, não, estou orando, Deus vai me salvar. E aí, por fim, ainda passa um helicóptero do corpo de bombeiro. E ele disse, não, Deus vai me salvar. E aí acontece de terminar a enchente, de levar o cara, morre. Ele chega no céu, só uma história, né? Chega no céu e diz, Deus, eu confiei em Ti. Eu orei que só com fé para o Senhor me salvar. E aí diz que Deus diz para ele, eu te mandei um caminhão, eu te mandei uma lancha, um barco lá, eu te mandei até o helicóptero, e tu não entrasse, rapaz. Aí eu digo, tá bom, vem-te embora mesmo para cá. É uma história, né? Um conto. Você já deve ter ouvido também. Mas é interessante, é aquela pessoa que acha que só oração vai resolver tudo. E não é assim. Você tem que consertar as coisas em casa.
Mas só não, eu vou orar pelo irmão que eu briguei. Eu vou orar com ele, por ele. Não, meu querido, ore, mas vá até lá, resolver a sua briga com ele. Ação. Eu vou orar para Deus, sabe, abrir as finanças da minha casa. Não vá trabalhar não, para ver o que é que acontece. Ação. A vida é prática, a vida é real. Olhe para mim. Você não está vivendo um conto, não uma história não, como eu contei. É vida real, meu amigo. Tem que agir. Vamos agir. Vamos agir. O que é que você pode fazer? Sabe, Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. É porque é você que vai fazer. E oração, eu não estou diminuindo a força da oração não, tá, gente? Quem está me entendendo? Amém. Estou dizendo só que é um contexto, uma coisa levando a outra. Reprograma a sua mente, sua maneira de pensar. O que você fala, profetize coisas boas. Fale, alimente a atmosfera ao seu redor com palavras de bênção. Seja uma pessoa incrível, seja uma pessoa diferente das outras, que promove a bênção do ambiente, da atmosfera, com palavras, mas mais do que isso, orando. Orando, transforme as palavras em oração, quem sabe em súplica, quem sabe com tudo isso você já vai superar as adversidades, mas você vai conseguir superar tudo isso, quando você chegar ao ponto de dizer, agora eu vou agir, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ser mais generoso, eu vou fazer aquilo que sou impelido a fazer, estudar mais, trabalhar mais, fazer missões, pregar o evangelho, fazer a coisa acontecer. Vou fazer meu pequeno grupo crescer. Não convide não ninguém para ver se não vem. Tem que convidar, tem que agir, sabe? Abençoar os outros, ser generoso, a ser o primeiro a agir, o primeiro a pedir perdão. Quero terminar com o pensamento em Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Você viu em algum momento na história Jesus falando coisa pessimista? Acho que não vai dar certo não isso não. Não tem como, né? Jesus é o abençoador. Aconselha, edifica, liberta os outros, espalha fé, gera fé nas pessoas. É isso nosso papel, gente. Palavras, mudando a atmosfera, gerando fé. Volto a dizer, não é mágica, não é mantra, é lógica, é inteligência, sabedoria, é transformar um ambiente através do instrumento que Deus lhe deu, palavras, sabe? Mudar o ambiente. Jesus também orava. Jesus nos ensinou a orar com o exemplo dele. Jesus orava em todas as circunstâncias. Quando você pensava que não, estava Jesus orando. Você lê o livro de Lucas, talvez é o livro que mais registra Jesus orando. Subiu um monte, orava antes de escolher os discípulos, ensinou os discípulos a orar, ensina o Pai Nosso, e Jesus está orando, o tempo todo orando. Jesus orava, Jesus nos estimulou, sabe, a ter comunhão com Deus. A oração nos faz isso. Se necessário, suplique. Jesus orou no jardim de Getsêmani, orou com tanta angústia no coração. É uma súplica ali foi que ele suou sangue. Jesus nos deu o exemplo da oração também. E Jesus nos deu o exemplo maior de ação. Quantas coisas Jesus fez. Jesus promoveu a bênção agindo também, curando pessoas, sabe, orando pelas crianças, fazendo libertação na vida das pessoas, sendo o exemplo de amor em tudo que fazia. Quando Jesus via a importância disso, ele fazia, ele agia. Jesus agia o tempo todo, era proativo. Então, que você possa usar as palavras certas para mudar a sua mente, orar
e, se necessário, suplicar, mas não se esqueça de agir, ser uma pessoa de ação, de proatividade, porque isso tudo vai lhe ajudar a superar as adversidades. Amém? Feche o seu olho onde você está. A banda pode subir. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, pelo exemplo de Paulo, que nos estimula a vivermos para ti de um modo especial, a superarmos as dificuldades, reprogramando nossa mente, orando mais, suplicando, um coração grato, Deus, e agindo, olhando para os bons exemplos que a tua palavra nos dá. Deus, nos ajuda nessa empreitada. Nos ajuda, Senhor, a termos bons exemplos juntos de nós, mas mais do que isso, que nós sejamos também bons exemplos para os outros. Que o Senhor nos dê força para sair do pessimismo, para sair, ó Deus, da ansiedade, para, ó Deus, encontrarmos força no Senhor, na vida piedosa, de oração, na vida contigo, Deus. Que nos dê a palavra certa, na hora certa, para que a gente reprograme tudo isso para a tua glória. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.